Sabe, no Brasil, tem um feriado que a gente comemora todo ano, celebrando um herói. Mas a história por trás desse dia? Ah, essa é cheia de aventura, coragem, planos secretos e, principalmente, um grande sonho de liberdade. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na história do Dia de Tiradentes. Fica aquela pergunta, né? Quem foi esse tal de Tiradentes? E por que ele virou uma figura tão importante a ponto de ter um feriado só para ele? Afinal, ele não era um rei, nem um general super famoso. Então, o que será que ele fez de tão especial? Bora descobrir a história de um homem comum, mas com um sonho gigante para o Brasil. Então, para a gente entender o herói, a lenda, a gente precisa primeiro conhecer a pessoa de verdade. Quem era, de fato, o homem por trás desse apelido tão conhecido? Pois é, para começar, Tiradentes era só um apelido. O nome dele mesmo, de batismo, era Joaquim José da Silva Xavier. E ele nasceu lá em Minas Gerais, bem no coração da região do Ouro aqui no Brasil, em 1746. E o mais interessante é que ele não tinha uma profissão só, não. O cara era mil e uma utilidades, sabe? Ele foi soldado, foi comerciante, foi tropeiro, que era quem transportava mercadorias. Mas, além de tudo isso, ele tinha uma habilidade, digamos, bem prática. Ele também arrancava dentes. E adivinha só? Foi justamente por causa desse trabalho que ele acabou ganhando o apelido de Tiradentes. Faz todo sentido, né? Numa época em que não existia dentista como a gente conhece hoje, ele era a pessoa a quem recorrer. O apelido pegou de um jeito que ficou marcado para sempre na história. Ok, então agora a gente já sabe quem era o homem, Joaquim José. Mas pelo que ele lutava? Porque por trás do apelido de Tiradentes existia uma ideia muito, mas muito poderosa de mudança. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Naquela época, o Brasil não era um país independente. Era uma colônia, governada por Portugal. E Portugal cobrava impostos altíssimos, sabe? Especialmente do ouro que saía de Minas Gerais. Todo esse dinheiro ia lá para a coroa portuguesa do outro lado do oceano. Então, a situação era basicamente essa. De um lado, o problema. O Brasil era governado por Portugal e o povo pagava impostos absurdos que iam todos embora. Do outro lado, o que eles queriam, o sonho, um Brasil finalmente livre, independente, onde as pessoas tivessem mais liberdade e pudessem tomar as próprias decisões. E foi nesse cenário que Tiradentes, inspirado por ideias de liberdade que já estavam acontecendo em outros lugares do mundo, se juntou a um grupo de intelectuais, poetas, militares, que tinham um plano secreto. E o nome desse movimento era Inconfidência Mineira. E o objetivo deles era muito claro, muito direto, fazer do Brasil um país independente. Chega de ser governado por Portugal. O que eles queriam, acima de tudo, era liberdade. Só que lutar por uma ideia tão grande assim naquela época era muito arriscado. E o preço a se pagar pela coragem? Bom, como a gente vai ver, foi um preço bem alto. E a coisa toda tomou um rumo bem trágico. Antes mesmo que o plano pudesse acontecer de verdade, o grupo foi traído. Alguém contou o segredo, e aí o movimento foi descoberto. O Tiradentes, que era um dos mais empolgados, um dos que mais falava sobre o plano, acabou assumindo a responsabilidade toda para si. Ele foi preso, julgado e, no fim, condenado à morte. E a execução aconteceu no dia 21 de abril de 1792. Apesar do plano ter dado errado na época, a história da coragem dele não foi esquecida, de jeito nenhum. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a olhar para ele de outra forma. Tiradentes virou um mártir, sabe? Um símbolo da luta pela independência, um símbolo de coragem e daquela vontade imensa de lutar por um Brasil melhor. E é justamente essa transformação dele em herói nacional que nos traz por motivo de a gente lembrar dessa história todo santo ano. A data-chave aqui é essa, 21 de abril. Foi o dia do sacrifício dele, e esse dia se tornou um marco. E é exatamente por isso que, todo ano, no dia 21 de abril, a gente tem um feriado nacional. É para homenagear o Tiradentes, para garantir que a coragem e a luta dele nunca, nunca sejam esquecidas. É um dia para a gente lembrar não só da morte dele, mas principalmente da ideia, do sonho pelo qual ele deu a vida. E no fim das contas, a história do Tiradentes deixa uma reflexão bem importante pra gente, né? Quando a gente lembra da luta dele, a gente não tá só olhando pro passado. A gente tá pensando no valor da liberdade. E fica a pergunta, por que será que é tão importante lembrar desses heróis do passado? Talvez seja porque a história deles serve de inspiração pra gente continuar tentando construir um futuro cada vez melhor.